Vai aumentar a isenção do imposto de renda nos salários. Desemprego aumenta e agora atinge 9.400.000 trabalhadores. Presidente Lula faz demarcação de 6 terras indígenas. Desabamento de prédio de 3 andares em Olinda, Pernambuco, mata pelo menos 3 pessoas. Projeto das fake news fica pronto sem a criação de entidade para fiscalizar as plataformas digitais. Rússia faz o maior ataque aéreo em um mês contra a Ucrânia, provocando dezenas de mortes. No Dia Mundial da Educação, o levantamento aponta que o Brasil tem mais de 1.000 escolas inadequadas para alunos e professores. E um projeto em São Paulo leva o ensino de dança a pessoas com deficiência visual. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O desabamento de um prédio de 3 andares na cidade de Olinda, em Pernambuco, deixou 5 mortos e 5 feridos. Algumas pessoas relataram que chegaram a ouvir um estrondo antes da tragédia. As causas estão sob investigação de peritos da prefeitura. De acordo com o Corpo de Bombeiros, das 5 vítimas feridas, 2 estavam em estado grave e 3 com ferimentos leves. São 3 mulheres e 2 homens. Nas redes sociais, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, afirmou que prestará todo o apoio necessário às vítimas do desabamento. O edifício Leme, que desabou parcialmente na noite de ontem, estava interditado desde o ano 2000, segundo a Prefeitura de Olinda. Apesar dos riscos, o prédio foi invadido e teve apartamentos alugados, segundo testemunhas. De acordo com o coronel do Corpo de Bombeiros, Valdir Oliveira, atual secretário da Defesa Civil de Olinda, a prefeitura não sabia que o edifício havia sido recuperado. Em 2020, a Defesa Civil do município divulgou que havia 98 prédios do tipo caixão com risco de desabamento na cidade. O secretário afirmou ainda que o problema para a desocupação é a morosidade da justiça. O Ministério Público de Pernambuco divulgou nota na qual presta solidariedade às vítimas e se coloca à disposição para os encaminhamentos necessários. O número de casos suspeitos de intoxicação por canabinoides sintéticos, drogas chamadas de K9, K2, K4 e Spice, também conhecida como maconha sintética, explodiu na cidade de São Paulo. Desde o início do ano foram registrados 216 casos, ante 98 durante todo o ano de 2022, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. A Alta fez a pasta publicar na edição do último dia 19 do Diário Oficial uma nota técnica que orienta assistência em casos de intoxicação. Também lista os sintomas do uso da droga, como náuseas, vômitos, hipertensão arterial, convulsões, arritmia cardíaca, acidentes vasculares, insuficiência renal, contrações involuntárias dos músculos, dores difusas e até perda de consciência. A Guarda Civil Metropolitana realizou hoje uma operação em bares da região central da capital paulista por suspeita de tráfico de drogas em alguns estabelecimentos. A região é conhecida por concentrar um grande número de usuários de droga. Os agentes apreenderam grande quantidade de entorpecentes. As chamadas drogas K surgiram em laboratórios no início dos anos 2000 e têm uma potência até 100 vezes maior do que muitas outras. Segundo o governo de São Paulo, os efeitos da substância podem ser piores do que o crack. O aumento na frota e de serviços de teleentregas teve como consequência o crescimento de acidentes de trânsito com motociclistas em todo o país. No boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, foram registrados o equivalente a 3 internações por hora só no ano de 2021. A pasta considera que os sistemas de trabalhos precarizados e sem nenhuma garantia ou direito ao trabalhador foram os principais motivos para o crescimento no número de internações num período de 10 anos.
Segundo o documento, entre 2011 e 2021, passou de 70.508 para 115.709. Só em 2021, o custo destas internações para o SUS foi de R$ 167 milhões. Em relação ao número de vítimas fatais, houve queda no período de 43.256 para 31.468. Mas entre os motociclistas, o número permaneceu estável, passando de 11.485 para 11.115, porém elevou a participação dos motociclistas nos óbitos de 26,6% para 35,3%. O Ministério considera que o problema envolve o aumento no tamanho da frota de motociclistas, que cresceu de 18.400.000 em 2011 para 30.300.000 em 2021, sendo que esse aumento está ligado às novas condições de trabalho, principalmente após a pandemia de Covid, como crises estruturais do transporte público, demandas por serviços de teleentregas, somadas às vantagens que esses veículos apresentam em relação ao tráfego fácil, estacionamento, baixos custos de aquisição e manutenção. Sobre a questão social, o documento apontou que 88,1% das vítimas fatais dos acidentes em 2021 eram homens, 64,9% eram negros e cerca de 40% tinham menos de 30 anos. Além disso, apontou uma desigualdade regional na mortalidade dos acidentes, enquanto a taxa nacional foi de 5,7 mortes por 100 mil habitantes em 2021. O Piauí registrou uma taxa de 17,6, seguido por Mato Grosso e Tocantins, sendo os estados com piores taxas. Para o médico de tráfego e diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, José Montal, a situação é uma carnificina, que vê na questão social um fator relevante e que não pode ser desprezado. Ele ainda destaca que nestas populações mais vulneráveis é mais comum a circulação sem capacete e sem habilitação, o que torna fundamental a forma como o tema é tratado pelo governo. O Ministério, por sua vez, também destaca a relevância da questão, fazendo algumas recomendações para mudar esse cenário, como ações que regulem as atividades profissionais de motociclistas, considerando a adoção de jornadas de trabalho adequadas. Incluir ações que forneçam o uso de capacete conforme disposto em legislação específica e aprimorar campanhas para identificar segmentos preferenciais a serem abordados, aprofundar a análise sobre seus comportamentos e universos de valores, elencando um modo mais eficiente de comunicar riscos a grupos mais vulneráveis a essas lesões, jovens de menor escolaridade, homens, trabalhadores e motociclistas. E aprimorar campanhas para identificar segmentos preferenciais a serem abordados, aprofundar a análise sobre seus comportamentos e universos de valores, elencando o modo mais eficiente de comunicar riscos a grupos mais vulneráveis a essas lesões: jovens de menor escolaridade, homens, trabalhadores e motociclistas. E os motoristas que trafegam pelas rodovias das regiões de Araraquara, Rio Preto, Barretos e Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, vão pagar uma tarifa mais baixa de pedágio a partir de segunda-feira. A redução média de 9% será aplicada em 7 praças do lote concedido à Econoroeste. Por outro lado, vai começar a cobrança de pedágio de motocicletas, que até agora estavam isentas. O valor que geralmente é cobrado para motos é metade do que é para os carros, que atualmente varia de R$ 9,40 a R$ 20,70, dependendo da região. O feriado do Dia do Trabalhador está chegando e, para aproveitar o final de semana prolongado, muitas pessoas já foram ou estão se preparando para colocar o pé na estrada. Mas é sempre bom relembrar alguns detalhes para uma viagem tranquila e em segurança. A Polícia Rodoviária Federal faz uma operação com o objetivo de reduzir o número de acidentes nas estradas durante o feriado do Dia do Trabalho.
Com isso, as fiscalizações vão ser reforçadas até a segunda-feira. A ação preventiva dos policiais rodoviários vai verificar infrações de trânsito para aumentar a segurança dos usuários das rodovias. Com o patrulhamento móvel e equipamentos, a intenção é coibir atitudes arriscadas no trânsito, como ultrapassagens em locais inapropriados, uso de celular ao volante, dirigir alcoolizado, o não uso de equipamentos de segurança, como o cinto e a cadeirinha de criança, entre outras. As equipes ainda contam com cães farejadores, possibilitando a inspeção rápida nos veículos para a localização de drogas e armas. Para fazer uma viagem segura, os policiais também recomendam que os motoristas chequem a manutenção do veículo antes de sair de casa. Freios, pneus, suspensão e os faróis precisam estar em boas condições. É importante que o condutor verifique se o carro está com estepe, macaco e a chave de roda, para caso precisar fazer a troca de pneu durante a viagem. Também é recomendado que o motorista evite os principais horários de pico de trânsito. Em São Paulo, a previsão da agência de transporte é que cerca de 1.900.000 veículos deixem a capital em direção ao litoral e ao interior paulista pelas principais rodovias neste feriadão do Dia do Trabalho. Para auxiliar no trânsito da capital, a CT suspendeu o rodízio de veículos na segunda-feira. E veja a seguir, vai aumentar a isenção do imposto de renda nos salários. E o desemprego aumenta e agora atinge 9.400.000 pessoas. Hoje, o governo federal deu um passo importante em um de seus projetos de campanha. Durante a cerimônia realizada no acampamento Terra Livre, o presidente da República assinou a homologação do processo de demarcação de 6 terras indígenas. São as primeiras de seu terceiro mandato. Com o avanço cada vez maior do desmatamento em terras indígenas, algumas regiões amazônicas começaram a sofrer com riscos nunca antes vistos. Isso porque quase 20% de toda a vegetação nativa do país, ou seja, as florestas preservadas, estão em terras indígenas e o desmatamento dessa área afetaria diretamente tanto a fauna quanto a flora nacional. Pensando nessa situação e dando início a um de seus projetos de campanha, o presidente Lula homologou na presença de 6.000 indígenas vindos de comunidades de todo o país para Brasília as 6 primeiras demarcações de seu governo. Inclusive, não são só as primeiras de seu mandato, como também as primeiras desde 2018. De acordo com um documento assinado, as terras que serão demarcadas e protegidas por lei são Arara do Rio Amônia, no Acre, que tem como os residentes o povo Arara. Ainda na porção amazônica, o Neiuxi, localizada no Amazonas, onde está o povo Macu-Nadeb. Já no Nordeste, foi homologada a terra Cariri-Chocó, em Alagoas, onde vive o povo de mesmo nome. Na mesma região, a terra Tremembé da Barra do Mundaú, localizada no Ceará, do povo Tremembé. No centro-oeste, mais precisamente em Goiás, a terra Avacanoeira, da população de mesmo nome. E, por fim, na porção sul do Brasil, a terra Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul, do povo Caingangue. Lula participou do evento anual que ocorre em Brasília, de mobilização dos povos indígenas pela luta por seus direitos. Seguindo a lógica estabelecida em seu primeiro mandato, essa é a 19ª edição do evento. A homologação da demarcação, feita por decreto assinado pelo presidente da República, é o último ato antes do registro formal da terra indígena. Durante o evento, o presidente reforçou o pacto com a população e afirmou que cumprirá tudo o que ele prometeu durante a campanha. Além disso, o presidente relacionou a homologação com a meta de zerar o desmatamento na Amazônia. A gente vai ter que trabalhar muito para que a gente possa fazer a demarcação do maior número possível de terras indígenas. Não só porque é um direito de vocês,
mas porque se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente vai precisar de vocês como guardiões da floresta. Durante o evento, Lula também anunciou a liberação de 12 milhões e 300 mil reais para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas para a aquisição de insumos, ferramentas e equipamentos às casas de farinha, recuperando a capacidade produtiva das comunidades indígenas Yanomami. Outro decreto assinado prevê a recriação do Conselho Nacional de Política Indigenista e a instituição de Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. A taxa de desemprego subiu para 8,8% no primeiro trimestre do ano. De acordo com a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, havia 9 milhões e 400 mil pessoas procurando ocupação no mercado de trabalho, 960 mil a mais do que nos 3 meses anteriores. É o melhor resultado dos últimos 8 anos. Quase 98 milhões de brasileiros estavam ocupados, tanto de maneira formal como informal. Em média, cada um recebeu R$ 2.880, quase o mesmo valor do que entre janeiro e dezembro do ano passado. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, confirmou hoje a isenção no imposto de renda das pessoas físicas para quem ganha até R$ 2.640 por mês a partir de maio. O ministro Luiz Marinho disse que o presidente Lula tem um compromisso ao longo do mandato de isentar na tabela de imposto de renda para salário de até R$ 5.000. Já na primeira etapa desse compromisso, os salários de até R$ 2.640, a partir de 1º de maio, não terão retenção na folha de pagamento do imposto de renda, de acordo com o ministro. A faixa de isenção será ampliada de R$ 1.903,98, em vigor desde 2015, para R$ 2.112 em 2023, de acordo com o governo. Além da faixa de isenção ampliada, vai haver ainda um desconto mensal de R$ 528 sobre o imposto que seria devido pelo empregado. A medida vai ajudar muito no poder aquisitivo da classe trabalhadora, especialmente de quem recebe salários mais baixos. Com o aumento da faixa de isenção, cerca de 13 milhões e 700 mil pessoas deixarão de pagar o IR já a partir do próximo mês. Com a mudança na tabela, todos os trabalhadores com registro em carteira serão beneficiados. Como consequência, a União deixará de arrecadar 3 bilhões e 200 milhões de reais este ano. O valor deverá dobrar em 2024. O RURB, que é o antigo hotel urbano, vai ter que entregar documentos que provem que tem condições para respeitar as vendas de pacotes de viagens. O prazo foi aberto pela Secretaria Nacional do Consumidor depois que vários hotéis e pousadas suspenderam as reservas de vagas porque o RURB não repassou o dinheiro pago por muitos consumidores. A Senacom informou que se a empresa não cumprir o que foi pedido, receberá multa diária de R$ 50 mil e poderá ter as atividades suspensas no país. A Petrobras anunciou hoje uma redução de 38 centavos no preço do diesel para as distribuidoras. Com a nova mudança, o valor passa de R$ 3,84 para R$ 3,46 por litro. A medida é válida a partir deste sábado. A empresa disse, através de nota, que a medida visa a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino. Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será em média de R$ 3,05 a cada litro vendido na bomba. Além dos impostos, o preço dos combustíveis é formado pelo lucro de distribuidoras e de revendedoras, junto com o valor cobrado pela Petrobras nas refinarias. Os valores dos demais combustíveis não sofreram alteração. Encerrando mais uma semana e mais um mês no mercado financeiro, os investidores digeriram dados da inflação dos Estados Unidos e monitoraram indicadores econômicos na agenda local, o que fizeram o dólar fechar em leve alta nesta sexta-feira, de 0,15%, cotado a R$ 4,98 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em forte alta de 1,47% aos 104.431 pontos.
O indicador que serve como uma prévia do PIB registrou uma alta de 3,3% em fevereiro, o melhor resultado do crescimento da economia nos últimos 33 meses. O IBC-BR, que é calculado pelo Banco Central, é calculado de maneira diferente do número oficial do Produto Interno Bruto. No caso das contas públicas, o resultado não foi dos melhores. União, estados e municípios, sem contar a Petrobras e a Eletrobras, fecharam o mês de março com saldo negativo de quase 14 bilhões e 200 milhões de reais, o mais alto dos últimos 3 anos. No acumulado dos 3 primeiros meses do ano, o resultado ficou no vermelho, passando dos 58 bilhões de reais. Isso sem contar os pagamentos dos juros da dívida. Aí, a conta aumenta. Muitas pessoas já devem ter assistido a um filme de ficção onde a pessoa chega em casa e, com um simples comando de voz, aciona vários aparelhos elétricos. E faz tempo que isso deixou de ser fantasia. Amanda chegou. É apenas com o comando da voz que a arquiteta Amanda liga tudo ao entrar no escritório. E esse cenário é possível graças à automação de ambientes. Hoje em dia, cada vez mais as casas estão se tornando inteligentes, a gente fala. Então, a gente está trazendo essa parte da automação. Hoje em dia, dentro da nossa empresa, a gente utiliza muito em questão de não esquecer uma luz ligada, ar-condicionado. Então, a automação, ela cuida de tudo isso pra gente. Até a questão de chave, a nossa porta, ela se abre pelo celular, pelo comando que no celular a gente consegue abrir a nossa porta. Eu não preciso me levantar para ir até lá. Isso nos traz uma autonomia, praticidade e economia também, por questão de sensor. Se um ambiente, ele tá uns 10 minutos sozinho, você que vai programar isso, ou 15, 20, né, que for da rotina de vocês, você coloca, ele se desliga o que tiver automatizado, que nem televisão, ar-condicionado, iluminação. Então, isso te traz uma economia na parte elétrica e também em questão de praticidade. Falar de automação deixou de ser conversa do futuro. Já pensou em entrar na sua casa ou empresa sem precisar de chave, utilizando apenas um aplicativo de celular? Pois é, esta realidade já existe aqui em Dourados, em várias residências, e traz conforto e praticidade aos moradores. Aqui no escritório da Amanda, cada ambiente tem uma intervenção, como acender ou apagar as luzes, fechar as cortinas ou até mesmo ligar a fonte do jardim de inverno. E qualquer espaço pode ser automatizado. Esta casa, por exemplo, que ainda está em obra, já está com os cabos todos passados para garantir a automatização dos ambientes. É legal, desde o início de um projeto, você está fazendo o projeto da automação, que eles falam que é o projeto da sua casa inteligente, você deixar tudo programado, cabos passados. Então, não que você já vai ter de imediato, mas você deixa tudo pronto para um futuro, você deixar a sua casa toda inteligente. Mas muito além de oferecer conforto, essa tecnologia também incide na sustentabilidade. E este assunto foi tema para a publicação de um livro internacional assinados por professores do país todo, inclusive da Universidade Federal da Grande Dourados. O uso excessivo de energia pode gerar problemas ao meio ambiente. Quando você tem um ambiente com excesso de luz, você tem a poluição luminosa. E esse excesso de luz, que pode ser percebida nas cidades, né, em alguns espaços, né, é justamente o que vai provocar algum impacto sobre a vida e sobre o meio ambiente. O professor Eduardo, que assina um capítulo do livro, explica que o uso de tecnologias para o consumo de energia inteligente diminui a poluição luminosa, reduz custos de produção e traz qualidade de vida a todos. Usando luzes de menor consumo, por exemplo, lâmpadas, né, luzes LEDs, que são dispositivos eletrônicos, dispositivos com sensor de presença, que enquanto você não está ocupando aquele espaço, eles possam reduzir a luminosidade ou até apagar, no caso, a fonte luminosa daquele espaço, né? Integrar esses dispositivos, você pode ter um app, por exemplo, no seu celular, que você esqueceu a sua lâmpada ligada ou a sua luminosidade da sua casa. Você pode, então, usando esses dispositivos, né, ou sistemas inteligentes, fazer o controle do seu consumo de energia e também da luminosidade que esses espaços estão submetidos.
E veja a seguir texto final do projeto das fake news. Fica pronto sem criação de entidade para fiscalizar plataformas digitais. E veja também, Rússia realiza o maior ataque aéreo em um mês contra a Ucrânia, provocando dezenas de mortes. O relator do projeto de lei das fake news na Câmara dos Deputados, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, entregou um novo texto para o projeto. A atual versão retirou um dos pontos de maior crítica da oposição e das chamadas Big Techs. A versão atualizada retirou do texto a criação de uma entidade autônoma de fiscalização das plataformas digitais. Esse era o ponto de maior crítica da oposição e de empresas como a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. A ideia do Poder Executivo era criar esse órgão para ser responsável por abrir um protocolo de segurança para atuar quando houvesse riscos a direitos fundamentais ou se as plataformas descumprissem suas obrigações. A atual versão ainda pode sofrer alterações, mas, por enquanto, os principais pontos são: responsabilidade das empresas. O texto afirma que os provedores serão responsáveis de forma solidária pela reparação dos danos causados por conteúdos gerados por terceiros, cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor. Transparência. O projeto de lei prevê também que o provedor e as plataformas devem requerer a identidade por meio de apresentação de documento de todos os anunciantes de publicidade de plataforma e de impulsionamento. Remuneração de conteúdo jornalístico. Um dos pontos defendidos pelo relator é a remuneração das atividades jornalísticas pelas plataformas digitais, ou seja, que as plataformas digitais paguem pelo uso de conteúdo produzido por empresas jornalísticas e profissionais do setor. Liberdade de expressão. O relatório também deixa claro que a liberdade de expressão é direito fundamental dos usuários, dos provedores e que as proibições presentes na lei não podem restringir o livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão, a manifestação artística e intelectual de conteúdo sático, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. Representação do Brasil. O relator também estabelece que as redes sociais tenham representação no Brasil, para serem acionadas judicialmente e administrativamente quando for o caso. Crianças e adolescentes. Pelo texto, as redes devem tirar imediatamente do ar conteúdos que violem direitos de crianças e de adolescentes. Imunidade parlamentar. O relatório estende para o ambiente das redes sociais a imunidade parlamentar, ou seja, deputados e senadores não podem ser punidos por expressar opinião. Contas robô. O relator propôs que o projeto criminalize a divulgação de conteúdos falsos por meio de contas automatizadas, as chamadas contas robô. O relator do projeto, Orlando Silva, defendeu que o poder público tenha à disposição um arsenal de sanções que possam ser aplicadas às redes sociais em caso de descumprimento das regras. A lista deve incluir advertência, multa, suspensão e até bloqueio dos serviços, que poderão ser definidas por decisão de órgão colegiado da Justiça. Grandes empresas da tecnologia já reagiram à atualização da PL da fake news. Em nota, a Meta, dona do Facebook, disse que não permite atividades fraudulentas e que é preciso um debate amplo para garantir uma lei que melhore e não piore a internet. Já o Google emitiu uma carta afirmando trabalhar diariamente essas questões, mas que o projeto de lei pode trazer riscos à segurança dos usuários e merece mais espaço de discussão e debate. O texto da PL das fake news teve 238 votos a favor e 192 contrários na última terça-feira. Ele corre em regime de urgência e vai à votação em plenário na próxima terça-feira. Até lá, o relator não descarta a apresentação de um novo texto com outras mudanças. Para ser aprovado na próxima semana, o texto precisa de maioria simples, desde que confirmado o mínimo de 257 deputados em plenário.
O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus mais 200 envolvidos nos ataques em Brasília no dia 8 de janeiro. 100 pessoas foram denunciadas por execução e outras 100 por incitação. A votação ainda ocorre de forma virtual e deve receber novos votos nos próximos dias. Mas o placar do julgamento já está em 6-0 a favor e não pode ser ultrapassado, já que sobraram apenas 4 ministros aptos a votar. A aprovação leva à fase das ações penais, com a coleta de provas, interrogatórios dos réus e depoimento das testemunhas de defesa. A guerra na Ucrânia segue trazendo pesadelos para a população do país invadido. Nesta sexta-feira, a Rússia efetuou o maior ataque em um mês. O bombardeio deixou 25 pessoas mortas e 23 feridas. Em uma nova onda de ofensivas, a Rússia realizou o maior ataque à Ucrânia em um mês. Os bombardeios foram concentrados nas cidades do sul e centro do país, o que mostra uma expansão das operações das tropas russas que vinham se concentrando no leste. As sirenes por risco de mísseis soaram por toda a Ucrânia, inclusive em Kiev. Além da capital, há relatos de explosão em Umã, Dnipro, Kremenchuk, Poltava, no centro da Ucrânia, e em Mykolaiv, no sul. Moradores de Kiev relataram por canais locais do Telegram ter visto objetos aéreos que não foram identificados em direção ao oeste do país, perto da fronteira com a Polônia. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou a série de bombardeios, mas alegou que os ataques foram direcionados apenas a alvos militares. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky usou seu discurso noturno para enviar condolências às famílias dos mortos nos ataques russos. Além disso, o Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que o país está pronto para realizar uma contraofensiva às posições russas, horas depois dos intensos bombardeios. Os equipamentos para o ataque foram parcialmente entregues pelos aliados ucranianos e estão prontos para serem utilizados. A Ucrânia recebeu até o momento 1.550 veículos blindados e 230 tanques da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas, mesmo sendo colocado contra a parede, os ataques parecem também serem realizados pela Ucrânia. Em Donetsk, uma das cidades no leste da Ucrânia atualmente controlada pela Rússia, o governo russo instituído no local afirmou que um bombardeio de tropas de Kiev mataram 7 pessoas. O governo ucraniano não havia se posicionado sobre essa acusação até a última atualização dessa notícia. Atualmente, as tropas russas ocupam cerca de 20% do território ucraniano. E um tribunal russo condenou hoje uma jovem confeiteira. O crime dela foi confeccionar bolos decorados com mensagens anti-guerra e a favor da Ucrânia. Anastácia Chernysheva foi culpada de ser contra as Forças Armadas e condenada a pagar 35 mil rublos, valor que gira em torno de R$2.000. Ela foi detida ontem pela polícia em sua casa e levada à delegacia para dar início ao processo. Anastácia ganhou muito reconhecimento porque apenas no Instagram era seguida por quase 24 mil pessoas. Mas a condenação não foi só financeira. A jovem também teve sua rede social bloqueada em todo o mundo. A trégua não funcionou e pelo menos 74 pessoas morreram nos últimos 2 dias de conflitos no Sudão. Os 40 milhões de habitantes de um dos países mais pobres do mundo passam por novos momentos de desespero. 2 anos atrás, 2 generais deram um golpe e derrubaram o governo local. Estava indo tudo bem até que eles decidiram assumir o controle absoluto. Para isso, pegaram suas armas e convocaram as tropas para, a partir do último dia 15, medir forças sem respeitar quem encontravam pela frente, de crianças a adultos. O Sindicato dos Médicos do país é quem dá informações sobre o número de mortos e feridos. Quando já havia mais de 420 vítimas, algumas nações, como os Estados Unidos, mediaram uma trégua. Foram várias tentativas, mas até agora não se chegou a um acordo. Os disparos são retomados a todo momento. As informações são de que tanta destruição, faltam alimentos em vários locais e quem pode tenta fugir da nação onde nunca faltaram problemas. Além dos obstáculos naturais, como o clima de deserto, sobram os provocados pelo ser humano, como 2 generais que não querem disputar a guerra em um duelo entre eles mesmos e outros é quem decidem e morrem.
Os 27 brasileiros que estavam no Sudão, 4 permanecem no país. 3 pediram ajuda ao Itamaraty, que informou estar tentando providenciar que eles voltem para casa. Apenas um não quer sair de lá. E veja a seguir, no Dia Mundial da Educação, o levantamento aponta que o Brasil tem mais de 1.000 escolas inadequadas para alunos e professores. E ainda, um projeto em São Paulo ensina dança a pessoas com deficiência visual. No Dia Mundial da Educação, um dado comprova que o setor passa por dificuldades no Brasil. Uma auditoria dos tribunais de contas do país identificou que mais de 1.000 escolas não têm condições adequadas para receber os estudantes. As unidades foram escolhidas a partir de indicativos negativos do censo escolar do ano passado. Entre os dias 24 e 26 deste mês, 1.082 escolas públicas estaduais e municipais localizadas em 537 municípios de todos os estados e do Distrito Federal foram fiscalizadas por auditores de 32 tribunais de contas, que levaram em consideração aproximadamente 200 itens de infraestrutura e identificaram problemas como janelas, ventiladores e móveis quebrados. Os dados mostraram que 31% das escolas visitadas não possuem coleta de esgoto, 89% não possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros com prazo válido, quase 90% não têm hidratantes e mais da metade delas não tem biblioteca, sala de leitura, laboratório ou sala de informática, sem contar que 57% não tem câmeras, 85% não tem botão de pânico ou equipamento semelhante e 53% tem algum tipo de fragilidade na entrada da escola. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, é preciso maior efetividade na aplicação dos recursos. E um estudo realizado pelo IPEC mostrou que pelo menos 71% dos professores brasileiros estão estressados pela sobrecarga de trabalho. O levantamento foi realizado com 6.775 profissionais de escolas públicas, municipais e estaduais de todo o país entre julho e dezembro de 2022. A pesquisa revelou ainda que o apoio psicológico está no topo das preocupações dos professores, entre as 10 medidas que devem ser adotadas pelas gestões de educação. Essa necessidade é lembrada por 18% dos pesquisados e fica à frente de aumento no salário dos professores, com 17%. Uma das pesquisadoras em desenvolvimento humano disse que os professores também sinalizaram que um dos problemas que enfrentam é o desinteresse dos estudantes pela escola. Problema apontado por 31% dos professores. Para 28%, outra questão é a defasagem na aprendizagem dos alunos. Segundo a pesquisadora, esse cenário deve permanecer por um tempo em função do impacto das crises sanitárias e social, já que estudantes voltaram para o ensino presencial com dificuldades de alfabetização e também em temas da língua portuguesa e matemática. Nesse contexto, as dificuldades com os conteúdos acabam desanimando os estudantes ao não conseguir acompanhar as aulas. De acordo com ela, os alunos também se sentem sobrecarregados e estressados, assim como os professores, tentando inovar e priorizar o currículo e buscar outras formas de motivação e de engajamento. A especialista defende que a gestão educacional precisa considerar a necessidade de fortalecer a formação continuada dos professores. Ela observa que, de acordo com pesquisas, as famílias de estudantes da rede pública valorizam ainda mais o trabalho do professor depois da pandemia. Segundo o levantamento, 84% dos professores concordam que cursos presenciais formam profissionais mais bem preparados para o início da profissão. Gabriel Medina venceu a etapa de surf de Margaret River, na Austrália, e encerrou um período de quase 2 anos sem vencer. O campeão está de volta, com direito a um show de manobras no melhor estilo Medina de ser. O brasileiro venceu Greenfield Colapinto por 17,50 a 12,27 e chegou ao seu primeiro título no ano. Gabriel começou muito bem na bateria
e conseguiu uma nota 7,17. Griffin garantiu um 8,17 na primeira onda e assumiu a liderança. Medina finalizou a segunda onda com uma boa manobra e garantiu um 8. O brasileiro assumiu a liderança com 15,17 e respirou com folga na bateria. Gabriel conseguiu 9,5, a maior nota do evento na terceira onda, e complicou ainda mais a vida do rival. O paulista pegou 4 ondas, enquanto o estadunidense surfou 10. Esse é o 17º título de Gabriel Medina na carreira e o primeiro em Margaret River. A vitória de hoje coloca um ponto final ao jejum do brasileiro, que não vencia uma etapa do circuito desde Trestles, nos Estados Unidos, quando venceu o Finals e conquistou o tricampeonato mundial em 2021. Vale lembrar que Medina ficou fora de parte do circuito em 2022 para cuidar da saúde mental e depois de uma lesão no joelho. Com a vitória, o tricampeão mundial subiu 4 posições e agora ocupa o 7º lugar no ranking geral da Liga Mundial de Surf. A próxima etapa do circuito mundial está marcada para o dia 28 de maio, o Surf Ranch, a piscina de ondas de Kelly Slater, na Califórnia, nos Estados Unidos. O único grupo de balé clássico do mundo formado por pessoas deficientes visuais fica em São Paulo. É a inclusão aliada à beleza de movimentos de quem adquire condições de conquistar todos os espaços. Concentração, movimentos delicados, força, fluidez, disciplina. O balé é uma das formas de se expressar mais lindas do mundo. A dança promove espetáculos clássicos e cheios de emoção. Ser bailarino é muito mais do que só um compilado de pliés, jeté, frappé, passos que, ao som de uma música clássica, deixam todos os espectadores arrepiados. E quando nós falamos de tudo isso, lembramos, claro, do quanto a dança clássica pode ser benéfica para diversos aspectos da vida. Os benefícios são muitos, né? Porque a dança engloba várias coisas. Tem que pensar um pouco mais rápido, para que o cérebro manda o comando, né, para as articulações, para os membros, para que eles possam ter uma boa desenvoltura. Além disso, ajuda na inclusão e na integração social, principalmente para aqueles que possuem algum tipo de deficiência. Estando aqui juntos, eles conseguem se comunicar, até marcar outras coisas para sair, ir num cinema, ter mais acessibilidade, porque as pessoas com deficiência são muito introspectivas, né? Se elas não têm um lugar específico que elas possam se encontrar, é muito difícil elas saírem sozinhas. E incluir pessoas com deficiência na dança foi um dos grandes desafios que uma bailarina e fisioterapeuta conseguiu, digamos que, resolver em 1995. O método Fernanda Bianchini já teve mais de 3.000 alunos e atualmente tem o único grupo formado apenas por deficientes visuais no mundo. Fato é que incluir essas pessoas em atividades como o balé pode ajudar muito para que elas se sintam parte do grupo e tenham uma vida bem mais feliz. Esse é um dos grupos de balé inclusivo. Quase todos os integrantes são deficientes visuais. Mas se eu não te contasse, você nem saberia, não é mesmo? As coreografias são pensadas para atender a todos. Aqui eu comecei a entrar em contato com esse toque, que é um toque quase comunicacional. Então, se eu não consigo identificar a forma de um corpo pela visão, o toque quase que vai substituir essa visualidade do movimento. Aqui o toque ele é utilizado quase como uma comunicação para você conseguir entender aquela figura daquele movimento, já que você não tem a visualidade. E mesmo parecendo que a falta da visão seja o maior desafio, não se engane. As dificuldades que eles têm não são motivadas por isso. A maior dificuldade que eu tenho está sendo superada, que era a questão de memorizar mesmo o que eu tenho que fazer, principalmente na questão dos braços. Mas eu estou conseguindo agora
memorizar mais rápido, minha concentração está melhor. Inclusive, a dança me ajudou muito na concentração também. E é exatamente o que a Gigi disse. Qualquer desafio pode ser superado se você tiver foco no seu objetivo. A dança dá a possibilidade de troca e de expressão. Uma verdadeira terapia que não tem restrição. Você só precisa sentir, independente das suas limitações. Durante o feriado de 1º de maio, a Igreja Internacional da Graça de Deus vai realizar uma grande campanha para quem busca emprego. Serão realizados cultos e orações na sede, que fica no centro de São Paulo. Tudo para que portas sejam abertas e haja uma grande transformação na vida profissional e financeira de quem busca em Deus a chave do sucesso. No país que concentra mais de 9 milhões de desempregados, segundo o IBGE, este chefe de família clama por mudanças. É difícil, né? Apesar que minha mulher trabalha, né? Ela me ajuda. Mas eu estou procurando voltar no mercado de novo. Essa é a situação vivida também por Adriano. Pai de 2 crianças, ele procura emprego há quase 1 ano e meio. Devido a essa pandemia aí, muitas portas se fecharam, né? Vem, dá currículo, entrega currículo e não chama. Mas a luta continua. Tem que ter fé, se não tiver fé, sem a fé a gente não é ninguém. E pela fé, tudo pode mudar. Com foco na transformação de vidas nas áreas profissional e financeira, a Igreja Internacional da Graça de Deus vai realizar a Vigília dos Trabalhadores neste 1º de maio, Dia do Trabalho. Serão 3 horas de culto aqui na sede, no centro de São Paulo, com uma programação especial. Revela-te, Senhor, para o teu povo de uma maneira especial. Que esta pessoa saia daqui hoje com um sorriso, com alegria, com uma convicção de vitória, com uma convicção de ser testemunha do teu amor. Sob o comando do pastor Jaime de Amorim, a vigília deverá ser um marco na vida de quem busca a direção de Deus. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus ele vai fazer isso, vai abrir um leque de oportunidades no mundo espiritual, a pessoa vai se apropriar disso nessa vigília, pastor Jaime de Amorim Campos. Serão 3 horas, hein? 3 horas de busca de Deus, da palavra de Deus, Deus vai fazer maravilhas. Vigília dos Trabalhadores, segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalho, às 9 horas da manhã. Avenida São João, 791, República, centro de São Paulo, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. 3 horas de busca de Deus, palavra de Deus. Deus vai usar o pastor Jaime de Amorim Campos, vai ser algo poderoso, nós estaremos com ele, os pastores estarão com ele, vai ser algo inesquecível. Você que está com problema financeiro, lutas na vida financeira, portas estão amarradas, é hora de você dar a volta por cima e ser vitorioso. Conquiste eu sou. Vencedor, nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Amém, glória a Deus. Esse é o amor de Deus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.